Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar a respeito de uma batalha judicial que vem acontecendo nos últimos anos entre a Netflix e a Disney, que muitas pessoas, eu tenho certeza, não estavam sabendo e que é muito importante para o futuro da indústria. Então, vamos lá! Como todo mundo sabe, a Netflix entrou, praticamente como uma bomba no meio do entretenimento, porque era uma empresa que praticamente não existia, não tinha uma relevância tão grande, vamos dizer, uma década atrás, e eles vieram conquistando o mercado de uma forma extremamente rápida, extremamente agressiva. Então eles começaram a incomodar bastante, os outros estúdios, e tem uma batalha judicial acontecendo entre a Disney e a Netflix, principalmente por causa da Fox, porque a Netflix estava atacando, poaching é o termo que eles usam, que é quando você vai em outro estúdio, vai em outra empresa, isso é um termo que serve para vários ramos diferentes lá nos Estados Unidos. Você vai em outra empresa e você puxa funcionários, você oferece salários maiores para você tirar funcionários de outras empresas. Isso que a Netflix estava fazendo quando a Fox entrou na justiça contra ela no ano de 2016. E muitas pessoas podem estar pensando, pô, a Disney é fogo, entrou na justiça contra a Netflix, mas não é o caso, porque na época que esse processo começou, que a Fox entrou na justiça contra a Netflix, a Fox ainda pertencia à família Murdoch e ainda não existiam nem notícias a respeito de uma possível compra da Disney, então a Disney somente herdou essa batalha judicial e obviamente ela deu continuidade, porque é muito interessante para ela, dar continuidade nesse processo, e eu vou explicar exatamente por quê. E a gente, aqui no Brasil, pode achar essa situação um pouquinho estranha, principalmente quem é funcionário através de CLT, porque é muito natural, que alguma empresa ofereça emprego para alguma pessoa que trabalha, você tem todo o direito de pedir a sua rescisão, sair e começar a trabalhar em outra empresa, só que os executivos dos grandes estúdios não trabalham dessa forma, eles trabalham através de contratos. Então, muitas vezes um executivo é contratado por um período de 5 anos, mais ou menos, imaginem um jogador de futebol, um jogador de basquete, assim. Os contratos funcionam mais ou menos dessa forma, eles são chamados de Fixed Term Contracts, ou seja, contratos de termo ou contratos de termo fixo, e aí você tem um contrato com a empresa por um prazo ali determinado. Então não é um contrato que você trabalha pelo tempo que você quiser, a empresa te manda embora quando ela quiser. Obviamente a empresa pode te mandar embora, obviamente você pode sair, só que existem esses termos do contrato que se você sair, você tem que pagar uma indenização, se a empresa te mandar embora, você tem que pagar uma indenização também, mais ou menos como a gente sabe que funciona no mundo esportivo. Então, só para explicar para vocês por que não é uma situação tão simples assim, porque muitas pessoas podem coçar a cabeça e pensar, pô, mas qual é o direito que a Fox tem de reclamar da Netflix ter contratado executivos, se os executivos têm o direito, de sair da Fox para ir trabalhar na Netflix? Então, não é uma situação tão simples assim, por causa desses contratos que vigoram lá nos Estados Unidos. Inclusive, a SAG, que é a Screen Actors Guild, que é basicamente o sindicato dos atores lá dos Estados Unidos, avisou a Netflix, falou para a Netflix tomar cuidado, porque isso pode afetar muito negativamente também os contratos dos atores, porque muitos atores têm contratos, com programas de televisão, por exemplo. Se você tem um contrato de longa duração com programas de televisão, se encaixa mais ou menos nessa mesma categoria. Então eles avisaram que isso poderia criar precedentes negativos caso a Netflix vencesse esse processo, porque ela contratou 2 funcionários pagando o dobro do que a Fox pagava e ela estava tentando puxar mais 10 funcionários, 10 executivos da Fox para trabalharem na Netflix, o que eu acho completamente justo, se eles quiserem contratar os funcionários pagando mais, só que eles têm que esperar o término do contrato desses funcionários dentro dessas empresas. E por que eu tô falando disso hoje? Porque foi decidido no ano de 2019, como eu disse, a Fox ingressou na justiça em 2016, em 2019, já sob o comando da Disney, eles ganharam o processo e a Netflix entrou na justiça, fez uma apelação e agora eles perderam de novo, então parece que eles vão desistir, eu não sei exatamente quais outras medidas a Netflix poderia tomar a essa altura, mas eles perderam novamente o processo por poaching, eu vou escrever aqui embaixo para vocês terem uma ideia. Poaching é o que pássaros fazem, é quando você vai lá e puxa alguém de outra empresa. Então era o que a Netflix estava fazendo e isso criou precedentes agora para os outros grandes estúdios, porque a Netflix estava puxando muita gente, parece da Paramount também, puxou vários executivos da empresa, então a Netflix está fazendo isso com certa frequência e agora foi criado um precedente impedindo que isso aconteça. Novamente frisando, eu não acho errado a Netflix
ela pagar mais alto do que os outros estúdios, eu não acho que isso seja injusto de forma alguma. Eu acho que se ela é uma empresa que está crescendo muito, se eles estão dispostos a investir nesses grandes executivos, nada mais justo do que eles pagarem um valor acima do mercado para atraírem essas pessoas, assim como eles fazem para fazer filmes, né? Eles pagaram Martin Scorsese porque nenhum outro estúdio gostaria de pagar, né? Pelo Irlandês, eles pagam atores que muitos estúdios não estão dispostos mais a pagar, como Adam Sandler. Então eles estão utilizando essas estratégias também para os executivos, eles estão atraindo pessoas com salários maiores, porque muitas dessas pessoas talvez não trabalhassem na Netflix se o salário não fosse tão elevado. Então, como eu disse, eu não acho que a Netflix esteja errada, mas por outro lado eu entendo também o lado da Fox. Eu entendo por que eles estão nessa briga, porque as pessoas assinaram um contrato, as pessoas, quer dizer, naquele momento da assinatura do contrato, elas estavam felizes ali em trabalharem por 5 anos na Fox, por 4 anos, por 3 anos, eu não sei exatamente quais são os termos, né, de cada um desses contratos que a Netflix estava tentando capturar para trabalhar para ela, mas as pessoas assinaram o contrato, então nada mais justo do que elas terminarem esse prazo contratual. E a Netflix entrou também com outro processo tentando alegar que esses contratos eram ilegais, segundo as leis da Califórnia, chegando a falar que esses contratos eram abusivos, que eles tinham que ser liberados dos contratos, porque não pode existir contratos dessa forma no meio do entretenimento, e já foi julgado negativamente. Eles falaram que não tem nada de abusivo nesses contratos, inclusive que tem muitos pontos positivos, né, porque os funcionários não ficam na mão somente do estúdio. A Fox poderia chegar e mandar todo mundo embora se ela quisesse, né, se eles não tivessem esse contrato por um prazo determinado. Então existem benefícios dos dois lados. Por um lado, você não pode ficar correndo atrás de outro emprego, e por outro lado, você tem uma segurança muito maior tendo um contrato como esse. Então, eu entendo muito bem os dois lados, e eu acho que se a Netflix sabia, né, se a Netflix tinha pleno conhecimento que esses funcionários tinham um contrato pré-determinado, eles deveriam ter procurado outras pessoas ou esperado que esses contratos chegassem ao fim para que eles conseguissem assinar um contrato, né, vamos colocar com free agents, né, com agentes livres, assinando sem qualquer problema. E aqui só mostrando para vocês, foi uma matéria feita pelo THR, né, que é o The Hollywood Reporter. Netflix não consegue recrutar executivos da Fox da Disney, regras do Tribunal de Apelações. Aqui, né, ó, mais ou menos o que eu falei para vocês, a Netflix pode ver os contratos de prazo fixo para executivos de entretenimento como uma forma de servidão involuntária, mas na quinta-feira a streamer sofreu uma grande perda legal quando um tribunal de apelações da Califórnia se recusou a aceitar essa perspectiva e anulou uma liminar que impedia a Netflix de roubar executivos da Disney, unidade Fox, né, da unidade Fox da Disney. E aqui eles citam, né, inclusive a Tara Flynn e o Marcus Waltenberg, que foram esses dois executivos que geraram o processo, e aqui eles citam, né, a Netflix respondeu com uma contra-ação, alegando que os respectivos contratos de trabalho dos executivos com a Fox eram inexequíveis como uma não concorrência ilegal. E eles continuam, né? A Netflix argumentou que a Fox detém toda a vantagem ao negociar extensões com seus funcionários e que esses acordos de emprego devem ser declarados nulos de acordo com as leis da Califórnia, que proíbem contratos que se estendem além de 7 anos de serviço pessoal ou que impedem alguém de se envolver em uma profissão. E aqui é o que o juiz falou a respeito desse assunto, né, para concluir a decisão. Aqui, a evidência incontestável da conduta da Netflix mostrou uma prática ilegal, ou seja, interferência intencional nos contratos de prazo fixo de Waltenberg e Flynn, bem como a interferência contínua nos contratos de prazo fixo de mais de uma dezena de outros funcionários da Fox. Além disso, o próprio propósito da medida cautelar para prevenir futuros atos indevidos seria derrotado se, como afirma a Netflix, o proponente de tal medida fosse obrigado a demonstrar que não havia desfrutado de economias como um resultado da conduta do réu. E aqui eles continuam, né, falando a respeito dos benefícios da política pública para contratos por prazo determinado, ou seja, né, quando as partes celebram um contrato que não pode ser rescindido à vontade, elas consolidam suas intenções negociadas de acordo com os termos desse contrato no futuro. E é exatamente o que eu falei para vocês, né? A concretude dessa relação significa que as partes contratantes, bem como outras entidades, podem estruturar as suas decisões, investir recursos e correr riscos com base neles. Então eu concordo plenamente com o que foi dito. Eu entendo, né, a posição da Netflix de querer pagar o dobro, de querer atrair todo mundo para trabalhar com ela. Agora a Netflix virou o lugar a se trabalhar, né, dentro do entretenimento, tá todo mundo querendo migrar para lá. A gente tá vendo isso através dos atores, né, todos os atores
estão com algum projeto em desenvolvimento com a Netflix a essa altura, e os executivos querem a mesma coisa, justamente porque o dinheiro está rolando muito mais, né, dentro da Netflix, porque a empresa está num crescimento assustador. Mas esses contratos foram firmados e é um compromisso que é concreto, né, para as duas partes. Então eu não acho que esses contratos possam ser quebrados dessa forma, a menos que a Netflix pague uma multa, a menos que alguma coisa aconteça. E aqui, caso vocês tenham curiosidade, eu dei uma olhada só por cima, né? Obviamente eu não vou ler tudo isso aqui para fazer o vídeo, mas eles dão uma explicada bem legal, né, em tudo que está acontecendo. Né, ó, são, deixa eu ver, 44 páginas. Né, essa daqui é a resposta do juiz, da Kim, né? Eu não sei se Kim é o nome de mulher ou de homem. Eles explicam em bastante detalhes, né, tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Então é isso, pessoal, eu espero ter explicado para vocês de forma bem concisa, né, essa situação. Eu gostaria de saber de que lado vocês estão. Vocês acham que a Fox está correta em entrar na justiça para brigar por esses contratos? E vocês acham que a Netflix está correta em ir atrás de funcionários que ela sabe que tem contrato já com outras empresas? A gente viu coisas parecidas acontecendo, por exemplo, com o UFC, né, com o Bellator, com outras empresas de esportes. Isso eu acho que é mais comum no mundo esportivo, pelo menos aqui no Brasil. Eu sei que grandes executivos aqui no Brasil têm contratos como esse também, né, com esses prazos determinados. Então eu gostaria de saber qual é a opinião de vocês a respeito desse assunto. Vocês acham que a Fox está correta ou vocês acham que a Netflix está correta, ou assim como eu, né, vocês acham que as duas têm pontos ali, né, de argumentos, mas eu particularmente colocaria um pouco mais de razão no lado da Fox, porque ela assinou um contrato com essas pessoas e esses contratos foram quebrados pela Netflix. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.